amores! Hoje eu vim falar da minha experiência retirando os 4 dentes do siso. Fui uma daquelas sortudas que tinha os 4 dentes do siso. E pra quem não sabe... Gente, eu tô derretendo. Meu Deus do céu, como São Paulo tá quente. Pra quem não sabe, os sisos são os dentes que nascem geralmente depois que você já passa dos 18 anos. O meu demorou um pouquinho pra sair e demorou um pouquinho mais pra eles saírem realmente. Os meus sisos começaram a nascer, eu acho que mais ou menos quando eu tinha 22, ou de 21 pra 22, ou de 22 pra 23, uma coisa assim. E aí eu só arranquei eles agora, com 28 anos. Então, eu demorei um pouquinho pra tirar eles. Mas eu vou explicar. O que que aconteceu? No meu caso, nasceram os 4. Mas não necessariamente quer dizer que vai nascer os 4 em todo mundo. Tem pessoas que nascem, tem pessoas que não nascem, tem pessoa que nasce 1, tem pessoa que nasce 3. E tem os sortudos igual eu que nasce os 4. Esse dente, ele basicamente hoje em dia não serve pra nada, a não ser pra estragar a raiz do dente da frente. Ou seja, se você ficar enrolando muito pra tirar os sisos, pode ser que ele acumule sujeira ou que a raiz dele acabe matando a raiz do dente da frente. Aí, em vez de você ter que tirar só os sisos, você vai ter que tirar os que estão na frente também. Gente, é um dente que assim dói, mas ele dói pra nascer, que parece que vai assim arrancar a tua cabeça, literalmente, de tanta dor que esses malditinhos dão. Os meus de cima eu não sofri tanto, eles foram mais tranquilos pra nascer. Eles nasceram certinho pra baixo, sem atrapalhar os outros, mas o de baixo não. Como vocês podem ver, eu não tenho muito espaço, apesar de eu parecer ter uma bocona. Eu não tenho uma bocona assim. E aí os de baixo, eles tiveram muita dificuldade pra nascer, porque eu não tinha espaço, e eles começaram a nascer assim, meio que pra fora, assim, pra minha bochecha. Então eles começaram a rasgar tudo aqui atrás. Tanto a gengiva, quanto a bochecha, quanto tudo que tinha em volta. E contar na pressão que eu sentia aqui, né, na arcada dentária, porque, como eu falei, eu não tinha muito espaço na boca. Finalmente, esse ano, eu decidi que eu ia arrancar esses malditos. Eu fiz o seguinte, eu não arranquei os 4 de uma vez, eu sei que tem gente que tira, eu preferi não tirar e o meu dentista também achou melhor não tirar os 4 de uma vez, porque ele falou que é um choque muito grande assim. Eu vou deixar o contato do meu dentista aqui embaixo, ou pelo menos lá da clínica dele, né, pra caso vocês queiram. Se vocês forem aqui de São Paulo, ele fica um pouquinho longe da minha casa, ele fica no Ipiranga, mas assim, gente, fica em frente ao metrô Ipiranga, então, tipo, não tem como vocês errarem. Desceu na estação alto do Ipiranga, você vai sair na rua, ele tá assim do outro lado. Eu confio muito no Ricardo, então ele é um doutor assim nota 10, que foi indicado pela minha outra dentista. E sim, não são todos os dentistas que arrancam o siso. Por quê? Primeiro que é um dente muito forte, e segundo que dependendo do caso, ele precisa de uma microcirurgia, porque ele vai te abrir, te pontear e todo esse paranauê aí. São os dentes que é melhor você ter certeza do dentista, do trabalho dele, de tudo certo. Não fica se arriscando e fazendo com qualquer um, não. Fui fazer o orçamento e ver quanto ficava e como que ia ser o processo e tudo mais, porque eu confesso pra vocês, eu não tenho medo de dentista, mas eu tenho pavor ao pós-operatório. Principalmente porque eu sabia que eu ia ficar pontilhada, né? Porque você toma ponto, que eu ia ter que ficar sem comer. Essa parte do ficar sem comer estava literalmente me apavorando. Então assim, ele manda fazer uma chapa, eu acho que eu tenho, eu vou colocar ela aqui pra vocês, da arcada dentária, pra ele ver qual a posição que tá, como que tá, se vai ser uma coisa operável ou não operável, porque tem uns que eu acho que não dá pra tirar. Lembrando, gente, que ele só vai abrir caso seja igual eu, que a sua gengiva tá praticamente toda em cima do dente, né? Pode ser que você encontre mais barato ou mais caro, não sei. O meu ficaria 400 os de baixo, porque teve que abrir, era um processo a mais os de baixo, pelo menos no meu caso. E os de cima, se eu não me engano, ou era 300 ou era 350, uma coisa assim. Ele me explicou tudo, que ia tirar o dente, e aí ia tomar ponto e tal. E eu ia ter que passar alguns dias sem comer nada sólido, somente líquidos e pastosos. Esses são os 3 primeiros dias que ele me passou. E aí o resto, até eu tirar os pontos, eu tinha que comer coisas não tão duras, sabe? Não coisas duras que pudesse prejudicar a cicatrização e tudo assim no dente. Todo mundo que eu perguntava fazia, tipo, nossa, você vai ter que arrancar os sisos porque dói muito e não sei o que, blá blá blá. Teve um zilhão de gente que falou assim pra mim. E eu já fiquei tipo...
Só que teve uma pessoa, somente uma, que falou que arrancou os 4 no mesmo dia e, tipo, ficou super tranquilo. E aí, como eu sou uma pessoa positiva, eu falei, eu vou por essa pessoa. Eu sei que eu vou ficar bem e vai ser tranquilo. Mas a história foi outra. Calma, senta que lá vem a história. Como eu nunca tinha arrancado, eu não achei que ia ser uma coisa assim tão uou, entendeu? Isso é pra todo mundo, tá? Você tem que tomar antibiótico antes de arrancar esse dente, justamente pelo fato de infecções e tudo mais. Ele tinha falado pra eu começar a tomar um dia antes. Só que eu, na correria de trabalho, essas coisas, eu acabei esquecendo. Aí eu fui tomar o remédio, já era noite. E eu ia arrancar no sábado de manhã. Beleza, né? Eu falei, não tem problema, eu tomei hoje à noite, já tá bom, né? Algumas coisas assim. E vocês sabem que eu já não sou acostumada com remédio, né? Não é uma coisa que eu tomo direto, então eles fazem um efeito assim um pouquinho maior em mim. Aí beleza, fui no dentista de manhã, ele aplicou anestesia, ele conversou comigo, aí ele aplicou anestesia, quando começou a fazer efeito, aí ele começou. E gente, assim, o de cima foi muito tranquilo, sério, muito. Assim, questão, acho que de 10 minutinhos ele arrancou o de cima. Agora, o de baixo, pai amado, de baixo, do lado direito, quebrou a coroa. Pra quem não sabe o que é isso, ele tava forçando o dente a sair, e aí a parte de cima aqui, o que fica exposto aqui, é a nossa coroa, e o que tá dentro é a raiz do dente. Então, quebrou, sim, quebrou, a raiz ficou dentro e a coroa, tipo, saiu. Aí, o que aconteceu? Ele teve que me abrir e quebrar lá a raiz pra poder tirar. Então, tipo, gente, esse eu sofri. E como eu não tinha tomado os remédios como ele tinha mandado antes, eu comecei a sentir muita dor. Porque não é que eu sentia assim, nossa, eu tô sentindo o que ele tá fazendo. Não, mas começava a latejar aqui. E olha que eu tomei várias anestesias. Inclusive, ele teve que dar uma no meio do dente. E essa foi de lascar, porque eu senti ela aqui, assim, ó, que vinha no queixo, assim, até parecia que tava me atravessando a agulha, mas eu sei que não tava. Só que, como eu falei pra vocês, eu sou muito suave. Eu falei assim, meu, só vai, porque, óbvio, né, ele se preocupa e ele fica, você tá bem, tá tudo bem, você tá sentindo dor e tal. E eu assim, eu de olho fechado, eu só vai, só tira esse dente de mim, arranca, faz o que você tem que fazer. Que eu não vou ficar aqui choramingando nem nada. Eu não vou dizer que não deu vontade de chorar, deu uma vontade de chorar no de baixo, porque eu fiquei tão agoniada e foi muito tempo, gente, sério, foi quase 1 hora no de baixo, porque tava dando muito trabalho pra sair. E aí eu comecei a ficar assim, ai meu Deus, tira esse dente de mim, ele não me pertence, pai. Até que ele conseguiu tirar o dente, fez os pontos. Como eu não tinha tomado os remédios, sério, o dentista era aqui, eu descia as escadas e a farmácia, tipo, passava a padaria e era a farmácia. E gente, eu cheguei na farmácia, mas começou, porque passou o efeito da anestesia, como eu não tinha tomado as drogas pesadas que ele tinha mandado, eu comecei a sentir assim, começou a latejar tudo e começou a subir pra cabeça. E aí eu cheguei na farmácia e eu olhava assim pro meu irmão e eu falava, meu, não tô aguentando de dor. E vocês sabem, hein? Eu pra reclamar é porque o negócio tá pegando. E eu sei que eu entreguei a receita pro farmacêutico e, gente, ele falando assim, eu só via a boca se movendo de tanta dor que eu tava sentindo, assim, porque tava uma dor assim e eu tipo... meu Deus, que dor é essa? E eu olhando pra cara dele, eu falei, moço, eu não entendi nada que você falou, mas me dá esse remédio que eu vou tomar ele. E aí já tomei os 3 comprimidos lá na hora que o farmacêutico me deu a água. E ele falou, ai, você acabou de arrancar o siso? Eu falei, Em questão, assim, de 10 minutos, eu acho, eles começaram a fazer efeito. Foi o tempo de eu entrar no carro e sentar, assim. E aquilo, tipo, a bochecha, principalmente aqui, assim, ó, tava, gente, mas tava latejando. Mas sabe quando você bate o dedo do pé que o negócio fica assim, ó, latejando? É a mesma sensação, só que aqui na mandíbula, pensa, começa a latejar aqui na sua cabeça, assim. E aí foi questão de uns 10, 15 minutos que eu tava dentro do carro, as dorgas fizeram efeito, né? Aí eu fiquei sussa. Só que mesmo assim, eu tava, assim, exausta. Óbvio, né? Eu acho que pelo esforço e toda a pressão e tudo, eu cheguei em casa exausta, eu dormi o resto da tarde e aí começou o perrengue. Por quê? Gente, eu tava sentindo muita dor. Assim, dor de não conseguir abrir a boca, sabe? Eu abri a boca assim, ó. Aí eu tinha que riar a comida aqui. E se eu fizesse assim, era uma dor que parecia que ia arrancar minha mandíbula fora. E pra escovar os dentes? Eu não consigo ficar sem escovar os dentes. Eu tinha que escovar na velocidade da tartaruga, gente. Porque eu pegava a escova, eu fazia
E tinha que tomar cuidado também pra não pegar nos pontos. E eu tomei um maldito ponto aqui na bochecha, porque cortou. E esse ponto da bochecha, minha nossa senhora. Eu acho que de todos os pontos que eu tomei no dente, eles não doeram como o ponto da bochecha. Um ponto na bochecha não é de Deus, gente. Sério mesmo. O pontinho cretino que dói. Fiquei os 3 dias tomando... Triste. Pensa numa vida triste que é tomar sopa gelada, gente. Sério. Vocês reclamam que sopa quente não é refeição? Não é comida? Vai tomar desgraça gelada pra vocês verem. E a parte mais terrível é isso, é que você tá morrendo de vontade de comer e você não consegue, porque além de você estar com dor, você também não pode. Essa foi a pior parte pra mim, porque eu falava pra minha mãe, eu falo, meu, esses negócios líquido não me satisfaz, eu tô com fome, eu tô com muita fome, eu queria só mastigar o hamburgão. Foi desesperador, assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer, assim, eu como toda hora, então o fato de eu não poder mastigar tava me matando. Não era nem a dor em si, porque a dor maior eu senti nos 2 primeiros dias. Aí do terceiro pra lá ela foi amenizando e foi ficando de boa. Só me incomodava o pontinho da bochecha, porque como ele puxava assim, toda vez que eu movimentava a boca, ai, aquilo me dava uma aflição, que me dava uma raiva interna, assim, aquele pontinho maldito. Beleza, depois de 7 dias você vai lá e tira os pontos e tudo mais. Isso foi em novembro que eu tirei os do lado direito. Aí agora no carnaval eu aproveitei esse feriado que todos os meus clientes meio que iam viajar, só ia ficar um aqui. Cancelei tudo assim que eu tinha e reservei uma semana pra tirar os outros 2 do lado esquerdo, que eram os que faltavam. Já marquei, fiz tudo, fui extrair o dente. Só que dessa vez eu sou esperta, né, minha filha? Eu já comprei os remédios um dia antes, já comecei a tomar sexta-feira de manhã. Eu não me engano mais. Então fica essa dica aí pra vocês. Vocês vão arrancar o dente? Começa a tomar um dia antes. Minto, dessa vez eu não fui sexta. Então eu já comecei a tomar quinta de manhã. Tomem um dia antes certinho que vocês não vão sentir dor. Sério. Na quinta de manhã eu já comecei a tomar os remédios e na sexta à tarde, que eu lembro que foi 3 horas, eu fui extrair os do lado esquerdo. Só que dessa vez eu fiz diferente. Assim que eu pisei no consultório do dentista, eu já tomei um analgésico. E pra não sentir aquele latejar antes, né? Então eu entrei lá, beleza, suave, ele deu as anestesias. E eu não tenho medo, né, gente? Então eu fico de boa. E aí ele começou a extração. O de cima, como sempre, ele extraiu rapidinho. O de baixo, porém, dessa vez, ele falou, Jé, não tem espaço pra tirar, então eu vou ter que te abrir um pouquinho mais. Tudo bem? Falei, tá, né? Não tem escolha. Abre aí. E aí, o que ele teve que fazer? Ele teve que abrir mais pra trás pra poder puxar o dente pra trás e trazer pra cima, pra poder sair, porque ele não tava saindo. E aí nós descobrimos uma coisa. Quando ele tirou do lado direito, realmente a raiz do meu dente, ela tava assim curvadinha, então ela pegava aqui na raiz do outro dente. Por isso que ela deu aquele trabalhão, que quebrou a coroa e tudo mais pra sair. Só que do lado esquerdo, por que ele estava dando muito mais trabalho do que o outro? Uma coisa que não mostrou no raio-x foi que a raiz do meu dente estava cruzada. Exatamente. Nossa, isso é possível, gente? Esses dentes são possíveis de uma forma que vocês não fazem ideia. Dei uma perguntada pros seus dentistas pra vocês verem as barbaridades de siso. E aí, quando ele extraiu o dente, foi que ele viu, literalmente, gente, eu juro, é porque eu não tirei foto e eu não quis esse dente, porque eu acho isso meio estranho. Eu não fico guardando minhas coisas, não. Saiu de mim e manda embora. Mas, literalmente, a raiz do meu dente tava assim. Então, pensa, ela pegava aqui no da frente e pegava no resto da minha mandíbula, né? Então, tipo, o dente estava literalmente enraizado ali na minha mandíbula. Ele não queria me largar, entendeu? O de cima não. O de cima era bonitinho, a raiz retinha e tudo mais. Até a dentista lá ficou falando que meu dente era bonito. Vai entender, né? Coisa de dentista. Dessa vez, eu saí de lá e, tipo, suaveira. Sério, gente. Eu acho que pelo fato de eu ter tomado os remédios certinho, eu não senti dor depois. Não foi aquela coisa latejante, assim, que acabou comigo igual do lado direito. Não, eu saí de lá, eu até falei pro meu irmão, falei, nossa, que diferença tomar um remédio. Porque antes, meu irmão viu, eu tinha passado muito mal. Eu tava pálida, branca, assim, de tanta dor que eu tava sentindo da outra vez. E dessa vez não, eu ainda saí de lá com meu irmão, fui no mercado, a gente foi tomar uma fruta batida gelada, porque os 3 primeiros dias, né, você tem que ficar na base do líquido e pastoso, que é a única coisa que você pode engolir. E tem que ser gelado, viu, gente? Os 3 primeiros dias é tudo gelado. Eu acho que a gente chegou lá perto da casa do meu irmão, era 6 horas da tarde, até a gente voltar umas 8, então, tipo, eu fiquei muito tranquila, eu até fiquei surpresa. Aí, tranquilo, esse foi a recuperação tranquila, fiquei os 5 dias
de carnaval certinho em casa, deitada, fazendo repouso, comendo tudo certinho. Mas dessa vez, o ponto que eu tinha tomado aqui na bochecha, ele não tava, na verdade foi aqui fora na gengiva. Ele não tava me incomodando tanto, então depois do 6º dia eu já comecei a comer, eu comi sushi, eu fui me atrevendo assim, sabe? Coisa que eu não fiz no primeiro, porque ele tava extremamente dolorido. Depois de 7 dias eu fui, tirei os pontos e tudo ok. Só que depois de uma semana, isso foi o que? Essa semana agora. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas foi agora antes de dar o surto aí do vírus. Então foi agora da semana do dia 10. Gente, eu não sei por que deu um abscesso. Pra quem não sabe o que é, eu tenho uma foto, eu vou deixar aqui. Isso é um abscesso que depois da cirurgia geralmente cria uma bolinha que é de... É tipo como se fosse uma infecçãozinha que causou depois da cirurgia, entendeu? E aí o que acontece? Você tem que drenar isso e manter o local extremamente limpo. Ele falou que pode ter causado várias coisas. Eu fiquei com medo por eu ter comido carne de porco, porque eu já tive reações alérgicas uma vez, quando eu era mais nova, carne de porco. Talvez poderia ser, como talvez poderia não ser. Tem muitas coisas, às vezes quando eu estava com a incisão ainda pode ter caído uma sujeirinha e eu não percebi, e aí aquilo ficou e ele acabou também não vendo na hora que ele tirou o ponto. E aí pode ter causado esse abscesso. Depois que eu tirei os pontos e fui pra casa, tava ok. Depois de uns 5 dias, eu comecei a sentir uma dor aqui e tava começando a criar uma bolinha. Aí eu falei, nossa, tá inflamando. Eu acho que foi a carne de porco. Tava fazendo as coisas normais, escovando o dente, passando enxaguante bucal, o fio dental. Aí fui e falei com o meu dentista. Ele falou, me manda uma foto. Aí eu falei, não, mas tá só doloridinho e tal, não sei o que. E eu fazendo massagem, né, tentando ali diminuir o negócio. E não tava funcionando. Aí depois de 2 dias, meio irresponsável comigo mesma, às vezes, tá? Eu sou muito responsável com meus trabalhos e comigo mesma eu cago às vezes, eu sei. Depois de 2 dias eu peguei e mandei essa foto pra ele. Aí ele falou, você tem que vir aqui rápido, porque isso é um abscesso e pode causar uma infecção maior. E é como eu falei pra vocês, tomem muito cuidado, porque dentes do siso não é brincadeira. Já teve gente que morreu por causa de infecção desse dente. Então, por isso que eu aconselho a vocês, façam a extração com dentistas que vocês conhecem, ou que pelo menos alguém que você conheça já tenha extraído com esse dentista, tá bom? Só que aí ele já me passou uma recomendação de limpar com soro fisiológico, usar um enxaguante bucal mais forte, que é o que eles usam no consultório, e continuar escovando normalmente. E foi o que eu fiz. E, gente, assim, ó, do sábado pra segunda, só com esse enxaguante bucal e limpando a incisão com o soro, já deu uma super diminuída. Super, 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 assim. E aí, quando ele viu, ele, nossa, mas melhorou bastante. Eu vou fazer um laser pra ajudar na cicatrização. Aí ele limpou a incisão lá, o buraco do dente de novo. E aqui, onde tinha o abscesso, ele fez o laser, tanto na frente quanto atrás, assim. Eu tinha chegado assim, eu encostava, eu sentia um pouco de dor, assim, quando mexia. Tanto que quando ele mexeu, assim, que ele passou o dedo, doeu. Aí, depois que ele fez a limpeza e o laser, sério, gente, eu saí de lá que eu já não tava mais quase sentindo dor. Mas, ó, não tem mais a bolinha, não sinto mais dor, já tá tranquilo. Então, eu queria contar essa experiência aqui pra vocês. Essa foi a minha novela tirando os dentes do siso. Conselhos que eu posso dar pra vocês: não precisa se apavorar e ficar com medo. Pesquisem bem o seu dentista. Sim, é caro, então se planeje, se programe aí, faça igual eu, parcela em 200 mil vezes. Façam pós-operatório certinho, não abusem. Porque da primeira vez, o que me aconteceu? Eu deveria ter feito repouso de 7 dias, sem esforço físico. Mas eu aqui, a bonitona, falei assim, já tô há 4 dias, não precisa me preocupar tanto. O que eu fiz? Fui atender. E pra quem não sabe, eu atendo com massagens. E querendo ou não, é um esforço físico, porque eu estou ali movimentando o meu corpo, né? E todo um processo. Fui bonita, linda e bela, tinha operado no sábado. Na quarta-feira eu fui atender. Eu atendi 4 clientes no dia. À noite, começou uma dor. Mas uma dor, começou aquela latejação de novo de quando eu tinha operado. E aí, resultado, então eu acordei com uma bochecha desse tamanho. Por quê? Porque eu não tinha feito repouso certinho. E aí tive que voltar para as compressas
e ficar de repouso até o outro sábado. Então, por favor, sigam tudo certinho que não vai ter medo. Então, eu espero que essa experiência aqui tenha valido de alguma coisa pra algum de vocês, pra quem está passando ou pra quem vai passar por esse processo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, dar bastante like, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem e com quem também vai passar por isso, que deve estar apavorado, morrendo de medo, mas fique tranquilos que o negócio não é esse bicho de 7 cabeças, não. Não estou falando que não dói, só estou falando que não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo passa. Me sigam em todas as redes sociais. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!